Bom dia a todos. É com muita alegria e honra que nós estamos aqui. Eu, Cristine Costa, que vai ministrar a palestra de hoje. Assim, elevamos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo que acolha em seu coração os nossos pensamentos, as nossas ânsias de aprendizado dentro do seu Evangelho e dentro da doutrina espírita. Que assim nos abençoe. Então, bom dia a todos. Nós estamos comentando o capítulo 3º da primeira parte do livro Céu e Inferno, que fala sobre o céu. Especificamente hoje o assunto é o item 12, que fala da felicidade em geral e a felicidade dos espíritos mais felizes, mais adiantados. E que seria essa felicidade? Antes da gente falar especificamente desse assunto, vamos só fazer um comentário rápido sobre o livro Céu e Inferno. Nós já fizemos da outra vez que falamos do céu. Kardec coloca aqui no início, na contracapa do livro, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, na primeira parte desse livro, Kardec faz toda uma reflexão filosófica, teórica, sobre todas as teorias que nós homens já criamos a respeito do que acontece com a alma depois que ela parte, desde o nada até os vários céus e as várias ideias que nós já construímos, e depois relatos de espíritos das mais variadas categorias a respeito da sua condição lá do outro lado, o que aconteceu com eles quando eles chegaram do lado de lá. E a partir desses relatos, porque eles são muito diversos, muito diferentes, Kardec pôde ir fazendo toda essa análise filosófica a respeito da condição que os espíritos estão do outro lado da vida, segundo a vida que eles viveram aqui e também o grau de entendimento, de conhecimento, de consciência que esses espíritos já tinham. Então é todo um vasto território de análise para todos nós. Então vamos inicialmente falar da felicidade, já que o assunto é esse estado de felicidade que é identificado em muitos ou em alguns relatos que Kardec colheu à sua época dos espíritos já desencarnados. Que ingredientes, que características existem nesse estado de felicidade? Inicialmente, pegando a definição de dicionário mesmo de felicidade, é a qualidade ou estado feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita. Essa é a definição de felicidade. E se nós pararmos para analisar essa ideia de um estado de consciência plenamente satisfeita, se nós olharmos à nossa volta ou se analisarmos o nosso próprio estado nesse momento, essa palavra plenamente satisfeita vai ficar um pouco duvidosa ou não vai ser totalmente preenchida. Nós, no estado evolutivo em que nos encontramos, todos nós, espíritos aqui
ligados a esse mundo, a esse planeta, ainda não conhecemos esse estado de consciência plenamente satisfeito. Nós, no mínimo, no nosso dia a dia, a gente percebe que existem dias que nós estamos um pouco mais satisfeitos e existem dias ou às vezes semanas e meses ou anos em que permanecemos insatisfeitos, não satisfeitos, tristes, deprimidos. Então nós vamos percebendo que o nosso estado de satisfação, de felicidade, ele é muito variável. Então nós vamos, nessa primeira análise assim bem rápida desse conceito, vamos percebendo que essa ideia de felicidade, de um estado de felicidade, para nós ainda é alguma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Conhecemos pouquíssimas pessoas que identificamos um estado de felicidade mais permanente, mais duradouro ao longo dos dias, das semanas, mas nós somos, em geral, instáveis em relação a esse conceito. Podemos amanhecer muito bem e um pequeno evento, uma pequena circunstância nos tira completamente a nossa paz, a nossa calma, e aquilo pode se arrastar por muito tempo. Ou, às vezes, uma pequena coisa, um pequeno evento nos torna extremamente alegres e felizes. Então, que estado é esse de felicidade? Que estado é esse que nós estamos nos referindo? E como que a doutrina espírita compreende ou fala para nós a respeito disso? Então, nós pegamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 101, no capítulo 1, que fala da ordem, da escala dos espíritos, dessa gradação. Em doutrina espírita, nós entendemos que cada um de nós é ligado a esse planeta, e em todos os mundos habitados existe a lei básica de progresso. Ela é um fato estabelecido e consumado. Tudo está submetido a essa lei de progresso. As coisas vão se transformando gradativamente, lentamente, mas seguramente, o tempo todo. Da mesma forma que nós, seres humanos, espíritos, também estamos submetidos a essa mesma lei, que é a lei de progresso. Então estamos em constante transformação e sempre para melhor. Então aqui no Livro dos Espíritos, no item 101 e seguintes, Kardec faz uma classificação, uma análise para entendimento nosso racional, pedagógico, dessa escala. Então ele começa pela escala mais inferior dos espíritos aqui que habitam o nosso mundo, o nosso planeta. Ele começa pelos espíritos imperfeitos. E ele diz que é uma predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual. Então nós vamos percebendo que nessa categoria mais inicial aqui dessa escala, e depois ela vai progredindo, a maioria de nós no nosso mundo está dentro ainda dessa categoria, propensão ao mal, não porque sejamos maus, mas porque ignoramos o bem. A proporção da nossa ignorância do bem faz com que nós caminhemos no território do, entre aspas, mal.
A segunda ordem, que está lá no item 107, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então aqui já temos uma notícia de felicidade nessa categoria. Pessoas ou espíritos que têm o desejo do bem e buscam formas, maneiras de concretizá-los aqui na vida, estão já num grau de consciência e de entendimento um pouco acima daquele que nós mencionamos anteriormente, dos espíritos imperfeitos. Porque dentro deles já predomina o desejo do bem. Convivem com o mal, percebem ainda características dentro de cada um que não são as melhores, mas o desejo do bem sobrepuja a predominância dessa ignorância. E a última categoria, espíritos puros, que está lá no item 112, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, novamente, temos aqui mais uma ampliação do entendimento desse conceito de felicidade. Nessa mais adiantada categoria, que são dos espíritos puros, a felicidade não está ligada à ociosidade, a um estado de paralisação e eu vou ficar aproveitando e curtindo esse meu estado inalterável de felicidade. Quanto mais adiantado, mais feliz eu sou quando mais eu atuo em prol do bem coletivo. Então a gente vai percebendo que para nós espíritas, a felicidade está diretamente relacionada ao avançar, ao progredir, ao entender que eu preciso estar conectado com o bem na minha vida e quanto mais eu me dedico ao bem coletivo. Felicidade e essa atuação, essa atividade, essas tarefas estão diretamente relacionadas. Então nós podemos dizer, com essa exemplificação da escala espírita, que vamos adquirindo uma cota, um quinhão maior de felicidade à medida que nós avançamos em entendimento de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E quando eu amplio esse meu olhar para perceber que tudo à minha volta também está submetido a essa mesma lei. Então, quanto mais eu amplio a minha consciência, quanto mais eu amplio o meu entendimento, mais feliz eu sou. E aí acontece um fenômeno, uma situação muito interessante, porque à medida que eu vou avançando, evoluindo, cada vez menos as situações externas me tornam feliz ou infeliz, porque eu vou conquistando um estado interno de harmonia comigo, de bem-estar comigo, que o que acontece do lado de fora são só fatos, são só circunstâncias que não me tiram do meu eixo, do meu equilíbrio e desse estado interno. Isso a gente pode dizer que é felicidade. É quando o externo
não interfere no meu estado interno. É claro que para nós, seres aqui de evolução mediana, como nos dizem os espíritos, nós estamos aqui brigando, né, em luta com isso. Às vezes nós conseguimos que as situações externas não interfiram no nosso estado interno, e às vezes nós somos levados de enxurrada pelos fatos e pelas circunstâncias. E é bom a gente mencionar esse aspecto, principalmente pelo momento em que nós estamos vivendo. Temos fatores externos bastante importantes e contundentes na nossa vida. Isso é um bombardeamento diário de notícias, informações, postagens de WhatsApp, que são o nosso celular fica inundado de opiniões as mais diversas e as mais opostas possíveis, onde nós somos o tempo todo levados para cá e para lá em termos de posicionamento, em termos de ideias. Nós temos percebido na conversa que às vezes temos com os nossos amigos, as pessoas mais próximas, as pessoas que nos procuram para conversar, que o que tem sido mais difícil para nós é manter esse estado interno de um pouco mais de tranquilidade diante de todos esses chamativos, né, de todos esses chamados externos, e como que eu administro isso. E quanto mais nós buscarmos estabelecer e permanecer num estado de tranquilidade interna, a despeito, apesar do que está acontecendo à nossa volta, é um aprendizado muito importante da construção desse estado de felicidade aqui e agora. Essa felicidade não está só lá na frente, quando eu evoluir e me tornar um espírito mais esclarecido. Nesse momento em que eu estou vivendo, é possível que eu conheça, que eu tenha acesso a um estado mínimo de felicidade, mas eu preciso empreender esforços para construir esse lugar. Nós não estamos falando aqui de alienação, de me desligar de tudo, não quero saber de nada do que está acontecendo, para que eu consiga me manter equilibrado, em paz e em harmonia, num pouquinho desse estado de felicidade. Nós estamos falando de não precisamos ficar nos encharcando 24 horas com todas as informações que estão sendo oferecidas para nós. A gente se informa, mas a gente mantém o nosso estado preservado de harmonia interior. Isso é um exercício diário, é o convite que o momento está fazendo para todos nós. Percebo que pessoas que conseguem se dedicar a esse exercício diariamente com mais empenho são pessoas que estão conseguindo passar por essa situação, já tendo tido até a Covid, mas passaram de uma forma mais tranquila, porque estão empenhados em preservar esse estado de tranquilidade interna. Então é um grande desafio, é um grande convite para todos nós nesse momento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala do Bem-aventurados os aflitos, o item 24, existe uma passagem, na verdade é uma mensagem do espírito de Delphine de Girardin, que é uma passagem que eu particularmente gosto muito, que ela vai falando, o título é A Desgraça Real. Ela vai falando do que é uma desgraça.
Então ela vai, vocês acham que desgraça é passar fome, é não ter condição social, financeira para se sustentar, é perder alguém? Ela fala de todas as dores que nós passamos, que nós consideramos como desgraça. E aí ela diz assim, depois que ela faz toda essa longa lista de desgraças, ela diz assim: a desgraça na verdade não é isso. A desgraça é sempre a consequência daquilo que acontece. Se alguma coisa muito grave, muito difícil aconteceu na minha vida, mas o resultado disso foi uma melhora para mim interna, eu me tornei uma pessoa melhor a partir daquele evento que foi muito difícil, então aquilo que aconteceu não é uma desgraça. Em algum lugar nós vamos perceber que aquilo foi um benefício. Então ela vai desconstruindo a ideia de desgraça que traz infelicidade. Se alguma coisa ruim acontece e eu me torno uma pessoa melhor a partir daquele fato, aquele fato não foi ruim. Mas se alguma coisa acontece e aquilo me torna uma pessoa ou estacionada, paralisada, cristalizada, ou que eu afunde numa tristeza, numa depressão, ou qualquer dos vários sintomas aí que nós temos atualmente, então aquilo sim pode ser considerado algo ruim. E aí ela vai adiante com essa reflexão e diz assim: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Então aqui ela traz para nós mais um conceito para nós colocarmos aqui na nossa listinha de reflexão sobre felicidade e infelicidade. Ela nos diz que infelicidade é tudo o que faz calar a nossa consciência, comprimir a ação do pensamento e atordoa a gente, a nós, com relação ao nosso futuro. Ou seja, todas as circunstâncias que nós embarcamos e não refletirmos, mas o que será que isso significa? Qual é a função desse evento na minha vida? Por que que está tão difícil? Por que que está tão dolorido essa história? Se a gente não faz essa reflexão, se a gente não para avaliar e analisar o que nos acontece, nós estamos embotando, limitando a nossa capacidade de percepção e, consequentemente, de sentir. E aí o Espírito aqui nessa mensagem nos diz que isso sim é que é infelicidade. A felicidade é o estado oposto. Mesmo com as minhas dúvidas, com as minhas incertezas, com as minhas dificuldades de compreensão, porque somos ainda espíritos medianos de evolução, eu estou buscando compreender, eu estou buscando ir além do que os olhos percebem. Isso já é um indício de criação, de exercício de estado de felicidade aqui e agora, mesmo que seja confuso, mesmo que eu não tenha todas as respostas, mas eu quero saber. Eu quero entender mais. Isso me qualifica como um espírito que está buscando a felicidade. Então temos aqui mais um conceito que a gente traz, que os espíritos trazem para nós. E aí, para ilustrar essa ideia, tem uma frase de Érico Veríssimo que diz assim:
Felicidade é a certeza de que nossa vida não está se passando inutilmente. Então, quando eu vou desenvolvendo a minha capacidade de observar, de analisar, de refletir, de ir juntando, isso aqui quer dizer isso aqui tem a ver com isso. Quando eu faço esse movimento de tentativa de perceber qual é o sentido, qual é o propósito de eu estar aqui, eu estou entrando nesse território da felicidade. Uma outra frase agora de Aristóteles diz assim: felicidade é ter algo para fazer, algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Então, o estado nosso em que temos esperança de dias melhores, de situações melhores, ou seja, eu estou alinhado com esse movimento do progresso. Quando eu estou agindo, eu não estou paralisado, dentro do que é possível. E quando eu estou com os meus sentimentos em movimento, ter algo para amar, que amar, nós estamos também nesse estado de felicidade. Então a gente vai percebendo que não existe, a felicidade não é uma meta a ser alcançada. Ela está lá na frente e eu estou aqui caminhando, um dia eu vou chegar lá. Eu vou entendendo que felicidade é um estado que é possível aqui e agora, dentro da possibilidade que eu tenho. Então, são nas pequenas coisas, nas pequenas circunstâncias, nos relacionamentos, nessas descobertas que eu faço quando eu vou pensando e refletindo, são estados de felicidade possível para nós aqui e agora. Existe uma frase de Fernando Pessoa que diz assim: às vezes eu ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Então, essa possibilidade de ir percebendo, analisando, guardando as coisas pequenas que me fazem feliz, que me tornam melhor naquele momento, isso é ir aprendendo a saborear a vida, porque ela não é feita apenas de dissabores, de tristezas e de sofrimento. Ela é feita também de momentos de alegria e que nos trazem bem-estar. E por último, uma frase de Mário Quintana: o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, nessa ideia de felicidade, não são as coisas de fora que vão nos tornar felizes. A felicidade é um espaço que eu crio dentro de mim, de bem-estar, de satisfação, e todos nós temos essa possibilidade. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha essa possibilidade. E à medida que eu vou fazendo esse jardim, eu estou criando esse jardim dentro de mim, tudo o que é bom chega. E as circunstâncias da vida, que são dolorosas, que a gente diria que não são boas, nós conseguimos passar por elas de uma forma mais branda, de uma forma com uma compreensão maior daquilo que nos acontece. Então, uma última frase aqui para nossa reflexão, agora de Clarice Lispector: não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Então, se nós desenvolvermos o nosso olhar para criar esse jardim dentro de nós, onde nós nos sintamos mais satisfeitos, mais pacificados, mais tranquilos, nós já estamos construindo
a felicidade a qual todos nós temos direito, porque afinal de contas somos todos filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Cristine, pelas suas palavras de conforto. Então, assim, a gente eleva nosso pensamento ao alto para fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, Tu sabes que nossos corações são ansiosos por luz, harmonia, felicidade, mas sabemos que a partir do momento que você vieste, que você veio ao nosso planeta, e a partir do advento do Espiritismo, nenhum de nós temos o privilégio, sendo filhos de Deus, de termos a felicidade acima do outro. Mas entendemos a partir daí que essa felicidade é conquistada através do trabalho de nossas emoções, do trabalho na prática do bem, do trabalho na reforma íntima. E que nós aproveitemos todas as oportunidades que tenhamos para que possamos progredir e chegar até Deus de forma mais rápida, mais tranquila. Enfim, trabalhemos para que nós, trabalhadores, sejamos, enfim, nesse caminhar felizes. Que assim seja.